estava acompanhando o grupo, né? Eu estava trabalhando ontem, e aí eu não consegui ver o jogo na íntegra, assim, tal. Eu peguei alguns lances assistindo enquanto trabalhava. Mas eu vi sim, a galera até falou, vocês até comentaram que estava jogando 4-3-2-1. Enquanto eu vi um 4-3-3, eu vi um 4-2-3-1. Enfim, o Michael aberto uma ponta, o Arrascaeta bem centralizado e o Everton Ribeiro, né, na direita. Para mim é um desenho bem parecido com o que aconteceu contra o Defensa, só que com um time mais encaixado. Quando você tem um Diego no meio de campo, você ganha uma dinâmica maior, você tem um Michael com confiança, você tem alguns jogadores que conseguiram se encaixar já no segundo jogo, né? E lembrar que já teve um tempinho para pelo menos colocar um pouco mais a sua ideia. Cara, se essa é a versão do Flamengo, eu estou gostando. É uma versão boa, é um cartão de visita. É aquele negócio, né? É igual o Jorge Jesus. Vamos esquecer o 2-0, vamos focar nos próximos. E foi assim com o Jorge Jesus. Se não me engano, o Jorge Jesus estreou com 1-1 contra o Atlético Goianiense, depois perdeu para o Emelec, aí depois voltou para o Atlético Paranaense, empatou, foi eliminado, aí depois veio a goleada por 6-1 sobre o Goiás, depois, mais para frente, veio também a goleada sofrida para o Bahia por 3-0. Cara, eu vi um esquema onde favoreceu alguns jogadores tecnicamente, tá? O Everton Ribeiro está crescendo. O Arrascaeta, para mim, é a melhor função do Arrascaeta. Eu não sou contra o Arrascaeta no 4-4-2, no de 2019. Ele também consegue render muito. Mas a melhor, para mim, onde o Arrascaeta conseguiu assumir um protagonismo, foi, sem dúvida, no 4-3-3, ou ele jogando mais centralizado, que foi com o Domenech. Se tem uma coisa que o Domenech fez, foi mostrar uma versão Arrascaeta mais protagonista dentro do time. Ali, obviamente, o Michael está segurando a vaga do Bruno Henrique, isso é claro. Que bom, que bom. Por mais que eu reconheça, tá? O Michael vem se solidificando um pouco mais como jogador de futebol. Está bem longe, mas a gente também tem que falar quando evolui de uma maneira significativa. Não aquela evolução porca, aquela evolução, o cara fez o gol, por exemplo, contra o Chapecoense, só tá para elogiar o gol. O resto, não tem mais nada. Agora, já no jogo seguinte, contra o Defensa, o cara jogou um futebol mais sólido. E a gente tem que parar aqui e elogiar. O meio de campo com o Diego é aquele negócio, né? O menos é mais. Duzão, tamo aí junto, meu parceiro. Aparece aqui. Então, assim, cara, menos é mais. Você vê um Diego jogando de segundo volante. O Diego já vem vivendo um bom momento há bastante tempo. Mas volta e meia ele é sacrificado por jogar de primeiro volante. O Diego, como segundo volante, eu vou ser bem sincero, o Diego, como segundo volante, calha de Thiago Mendes chegar e ser banco desse time. Calha de Thiago Mendes chegar e ser banco nesse time com todo o investimento, né? Talvez seja o principal investimento do Flamengo no ano. Então, assim, o Arão jogando como primeiro volante, eu vi uma saída de bola onde o Arão fazia o terceiro zagueiro, ficava entre os zagueiros abriam, o Arão ficava ali por volta. Aquilo ali traz uma proteção boa para a defesa. Também, eu também não acharia errado passar o Arão de novo para a zaga, tá? Não acharia nenhum absurdo. Não acharia. Se você tiver o Thiago Mendes. É aquele negócio, para você dar vaga para todo mundo. Mas eu ainda acho que dá para você evoluir o Gustavo Henrique formar a dupla de zaga com o Rodrigo Caio. Eu falo do Arão, Perrota, mas na comparação com o Léo Pereira e Bruno Henrique e Bruno Viana. Porque a partir do momento que você passa o Arão para volante, você só tem 4 zagueiros no elenco. Concorda? E 2 a gente não confia. Por mais que a gente vá falar aqui sobre os zagueiros, a evolução e tudo mais, mas 2 a gente não confia nada. E 1 a gente tem um pé atrás, que é o Gustavo Henrique. Esse é um grande problema. E eu acho que colocando um volante como o Arão, ou até mesmo o Thiago Mendes, ou alguém ali que não seja o Diego como primeiro volante, dá até para solidificar. Mas o meu ponto eu acho que com o Arão como primeiro volante, a equipe fica sólida, fica bonitinha, entendeu? Ontem, se você pudesse destacar o que mais para você teve evolução, aí você pode dizer ou por jogador ou por setor. Qual seria? Isla. Eu vou destacar o Isla. É aquele negócio, cara. O que o Isla vinha jogando bola era carteirada.
O que me deixou triste foi ver o Rodinei entrando no lugar do Isla. É o que me deixou triste, tá? Me parece que na cabeça do Renato Gaúcho, o Mateuzinho vai para terceiro lugar e vai ser bem escroto. Para mim é bem escroto. Mas o Isla ontem jogou bem, tá? E a dupla de zaga, cara, cá entre nós, essa dupla de zaga em outros tempos faria muita merda, mano. Esse jogo aí teria sido 5-4. Esse jogo, se o Flamengo saísse com uma vitória, era 5-4. Com 4 merdas de Léo Pereira e Gustavo Henrique, se duvidar, aparece uma merdinha também do Isla. Então, assim, é o que eu falei. É o que eu foda, né? Se eu sou o Alan, eu tava aqui soltando champanhe, ó. Vem aqui, ó, tal. Eu falei isso. Quais são os pontos positivos do Renato Gaúcho? Antes, tá? Antes de contratar. Eu falei, quais são os pontos positivos do Renato Gaúcho? Ele chama responsabilidade para ele, não vem fazendo isso, né? E outra é o seguinte, ele evolui jogador. Ele não evolui jogador igual o Tele Santana, tá? Enfim, tá? Desculpa, eu li um comentário aqui. Ele não evolui jogador igual o Tele Santana, com trabalho. Tá? Igual ele fez com o Cafu, Júnior Baiano e outros jogadores. Mas ele evolui na conversa. Ele tem uma forma de tratar um jogador diferente. Ele chega, chama e tenta evoluir. Pô, só vocês veem quantos jogadores o Renato Gaúcho evoluiu dessa maneira. Se a gente quiser enumerar aqui no Grêmio, Cortez, Diego Souza não, mas Cortez, Douglas Barriga de Cadela, Michael. Ele fala muito do Arthur, né? Do Jeromel. O Arthur já era um menino, né? Ainda estava surgindo, a gente não sabia o que era. Mas alguns outros jogadores ele evoluiu. Edilson Barriga de Cachaça, o Alisson passou no Vasco e não jogou porra nenhuma. O Alisson lá era o jogador de segurança dele pelo lado direito. E a gente pode citar outros. Claro que não é o Léo Moura, Diego Souza, Fernandinho, Jael Cruel passou a ser útil, tá? Jael, que era um jogador folclórico, claro que não é 100%, gente. Ele não recuperou o André Balada, ele não recuperou o Bressan. Lembra do Bressan? O Bressan não conseguiu recuperar. O Bressan, se eu não me engano, o Bressan foi culpado por uma eliminação do Grêmio, uma Libertadores. Na Libertadores. Eu acho que foi contra o River, contra o River. Na Libertadores. Que a final foi aquele River e Boca na Espanha. Isso. E aí ele fez uma cagada esplêndida. Claro, não dá para recuperar todo mundo. Ele não recuperou o Thiago Neves e assim vai. Mas ele tem esse trabalho de recuperação de jogadores, entendeu?